Certo? Como é que estão as coisas por aí? Que bom aí ver vocês, espero que a gente tenha aí um webinar bem bacana, bem esclarecedor aí sobre o CRM que a gente combinou, tá bom? Eu preparei uma coisa bacana aqui para a gente tirar essas dúvidas, né, de como organizar a prospecção, não deixar dinheiro na mesa, como funcionam as funcionalidades básicas de um CRM, de que forma que vocês podem tirar maior proveito dele, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder visualizar as primeiras páginas da apresentação e depois a gente vai na prática no CRM com a versão gratuita, que foi que vocês bastante me perguntaram, né, que tinham bastante dúvidas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Estão vendo a minha tela, correto, pessoal? Tá? Vou compartilhar aqui. Aqui é o CRM que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E aqui é uma apresentação que eu vou começar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, gente, hoje o webinar ele tem o objetivo de mostrar para vocês como a gente organiza a nossa carteira, tá? E como que a gente prospecta mais efetivamente com a ajuda do CRM, tá? Ele nos ajuda a vender melhor, tá bom? Então, aqui nós vamos mostrar qual a eficiência, o que dá para fazer, como que você pode evitar de deixar de fazer um follow-up, de esquecer uma cotação, entre outras coisas que acontecem com a gente na correria do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente pode, com o CRM, aumentar nossas vendas? Tá? Então, a gente vai falar aqui de algumas estratégias. Como que a gente pode usar o CRM para gerir nossas carteiras, né? Porque a gente tem, todo representante, todo vendedor tem uma carteira de clientes que compram todos os meses, né? Então, se a gente não tem aquele batidão de ligar, de visitar, de falar com essa pessoa, a gente pode estar deixando o dinheiro na mesa, ou seja, a pessoa não lembrou da gente e comprou de outro, tá? Então, a gente também tem como, com o CRM, organizar nossa carteira, tá? E para o representante em si, como que o representante usa esse CRM da melhor forma possível, tá bom? O CRM não é somente, pessoal, para grandes empresas, porque muita gente pensa, não, o CRM é para quem tem centenas de clientes, CRM é para empresa grande, que pode pagar, né? Então, não é assim, tá? Qualquer um pode ter um CRM. Eu lembro, quando eu comecei a prospectar há 20 anos, tá, gente? Eu usava a versão gratuita de um CRM, né? Super Pipe Run, por exemplo, tá? Hoje eu vou mostrar aqui o RD Station, que hoje eu uso o RD Station, eu acho ele bem prático, tá? E o pessoal me perguntou sobre ele, a versão gratuita, por isso que nós vamos falar hoje sobre ele, tá bom? Mas quem sabe mexer num CRM, sabe mexer em todos, gente, a base é a mesma, tá? Vamos lá, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Quantas vendas vocês já perderam, né? Por falta de organização. A gente sai para visitar um cliente, a gente almoça com outro cliente, a gente tem uma coisa particular para fazer, chega um problema pessoal. Quantas vezes, pensa aí, cada um de vocês, em quantas vezes a gente perdeu vendas por falta de organização, tá? A gente vive apagando incêndio, né? A gente responde pelo WhatsApp, atende ligação e não tem, e deixa na planilha de Excel o que é mais importante para a gente, que são os nossos clientes. Né? Pensa bem aí, quantos de nós não temos uma planilha de Excel de controle dos nossos clientes, tá? Então, o que acontece? A gente esquece os clientes, a gente não faz um follow-up, você manda uma cotação, você vai lembrar daquela cotação daqui uma semana, aí é muito tempo, né, gente? A chance do seu concorrente ter ligado antes, feito uma conexão melhor com aquele cliente, com aquele bid, né, com aquela concorrência, é muito grande, né? Propostas que a gente perde no e-mail, né? O cliente te manda um e-mail pedindo uma cotação, você vai responder daqui 4 dias a cotação?
A gente sabe que tem algumas indústrias que demoram 15 dias para mandar uma cotação, né? Mas não rola, né, gente? É complicado, tá? E aí a gente não tem uma previsibilidade. Pô, quantas propostas eu mandei esse mês? Poxa, quantas eu posso fechar? Aí eu tenho 50 mil de cotação que eu mandei para 5 clientes. Né? Pô, qual que está mais quente ali? Qual que vai fechar? Para a gente poder até dar uma atenção maior naquela que está mais próxima de fechamento. Né? Então a gente não tem previsibilidade, a gente não sabe quanto a gente cotou, quanto dinheiro tem na mesa, e assim a gente vai seguindo no nosso modo de sobrevivência. Né? E CRM, pessoal, é o antídoto disso. Ele organiza a nossa vida, ele faz a gente vender mais, melhor e mais organizado, tá? Vamos lá. O CRM, pessoal, ele é uma central de relacionamento, tá? Ele é mais do que um software, uma ferramenta, não é só tecnologia, não. Ele é uma forma da gente pensar comercialmente como um método. A gente pode falar que é um método e um processo, tá? É um processo de venda. Ele ajuda a gente a organizar o nosso processo de venda, tá? O que é bacana é que é um processo que é fácil de seguir, né? Porque existem alguns processos mais complexos. Os CRMs, no geral, são bem práticos, tá? E, assim, na minha concepção, gente, não tem hoje como a gente vender sem um CRM. Precisa ter um CRM. Tem várias versões gratuitas. Então, você não consegue se organizar sem um, tá? O que ele faz, tá? Ele reúne todas as informações dos clientes, tá? Ele centraliza os dados, você tem ali o telefone, o e-mail, o contato da pessoa, o histórico. Toda vez que você falou com aquela pessoa, você anota lá o que você conversou, tudo no mesmo lugar, tá? Então você consegue fazer muita coisa. Existe uma versão paga que você pode até gravar a ligação por dentro do CRM. Então, tem alguns representantes que eu sei, tá, gente, que tem uma equipe maior. Né? Eu conheço alguns representantes que ele tem 2, 3 pessoas trabalhando para ele. É uma representação mais robusta. Então, você pode pagar um CRM, que não é caro também, tá, gente? E você tem até como gravar as ligações dos seus vendedores, né? Internos, né? Porque muitos representantes que eu conheço têm uma certa estrutura, ele sai para fechar a venda, ele visita, mas ele tem lá o pessoal que liga, tá? Buscando o cliente, tá bom? Então, e ele mostra o estágio de cada oportunidade, ou seja, como que o cliente está em cada funil de fechamento. Os CRMs, eles têm um funil. Saindo dessa página, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, ele mostra que estágio que está. Eu não entrei em contato ainda, eu entrei, ele me pediu uma proposta, já mandei uma apresentação. Então, você organiza todo esse seu funil de vendas, tá? E você consegue enxergar em que estágio cada cliente está. Quais que estão mais próximos de fechar, quais estão mais longo, né? Puxa, esse cara não vai fechar, eu acho que não rola. Você dá mais atenção para quem está mais próximo, né? De fechamento, mais quente, tá? Ele ajuda a planejar o próximo passo, ou seja, você faz tarefas lá dentro. O cliente pediu para eu ligar no dia 15 de setembro, porque ele vai abrir um bid, por exemplo. E ele vai lá, e você está lá com aquele CRM, ele te manda um e-mail no dia, tá? As tarefas, você recebe o e-mail, você é o responsável, e quando você abre o funil, tá lá a tarefa indicando que você tem que fazer aquilo no dia, ela aparece lá em primeiro, tá? Então, são possibilidades muito boas para a gente não se perder, tá? No meio do dia nosso caótico, tá? E ele mostra também, pessoal, onde estão os gargalos. Então, eu tenho muitos clientes de vendas que a gente começa a olhar o funil, a gente vê, poxa, tem 50 potenciais clientes na prospecção, tem 2 na qualificação, ou seja, 2 levantaram a mão querendo conversar, querendo uma reunião, uma cotação, tem um gargalo ali. Por que tem tanta gente, né, na prospecção ou tanta gente no funil de qualificação, né, que você está qualificando? Porque você precisa dar uma olhada melhor ali. Será que você não está deixando de ligar nas datas corretas? Será que está perdendo a data do follow-up e esse funil ali de contato está esfriando e você não está conseguindo mandar proposta porque você não está conseguindo ligar e se relacionar com esses clientes? Então, ele te ajuda a mostrar onde que está a sua falha ali no processo de venda, tá, gente?
Então, o mais importante, a gente olha um funil de vendas e a gente tem uma visualização do todo, tá? Ó, aqui, tá? É um funil de vendas padrão, tá? Uma estrutura básica do funil, tá? Como que ele funciona? Ele tem, normalmente, a versão gratuita dos CRMs, eles têm já o funil determinado. Você não consegue mudar a nomenclatura, tá? E você não consegue incluir uma etapa a mais e uma etapa a menos. Eu vou sair dessa tela para mostrar para vocês, porque se eu ficar falando muito, vocês não conseguem visualizar o funil, tá? E depois a gente volta aqui de novo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui, a gente parou aqui. E eu vou pegar aqui, ó. Aqui, pessoal, é um funil de vendas, tá? No final, a gente vai ter 45 minutos, 15 minutos mais ou menos para tirar as dúvidas, tá, gente? Aqui é um funil padrão. Isso aqui é do RD Station, a gente usa muito a RD Station lá no escritório, eu tenho uma pessoa, a Ananda. Tudo bem, Ananda? Ela está assistindo a gente. Ela é super especialista no RD, ela configura, ela faz tudo que a gente precisa, tá? Inclusive, pessoal, se vocês estiverem tendo dificuldade, o pessoal que está na comunidade nossa, tá, pessoal? Quem não entrou, entra na comunidade, que lá a gente ajuda os representantes, os vendedores, a configurar o funil se precisar, tirar alguma dúvida, tá? Depois do webinar, tá bom? Como que funciona aqui, ó? Aqui é um funil padrão, ele vem assim para a gente. Quando você se inscreve num funil de vendas, né, no CRM, muda pouca coisa de um para outro, tá, gente? A base é a mesma. Quem sabe mexer num funil sabe mexer em outros, então fica muito fácil, é bem didático, tá vendo? Então aqui é um funil, então aqui a gente tem sem contato, ou seja, a gente não entrou em contato ainda com esses clientes, tá? Contato feito, ou seja, você mudou aqui, tá? Você muda, ó, ele é desse jeito que ele funciona. Você já fez um contato, esse cliente sem contato, você já pesquisou, você viu que realmente ele compra o que você vende, né? Que ele está dentro ali do perfil de cliente que você quer vender, tá? Então você subiu ele ali no CRM. A gente não pode subir no CRM, gente, qualquer coisa. Nós temos que subir no CRM um lead, né? Um potencial cliente minimamente qualificado. Senão você vai encher o funil seu sem contato com um monte de porcaria que você não tem nada a ver com o que você vende, não tem nada a ver com o perfil de cliente ideal seu, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. Subir realmente clientes que você, num primeiro momento, percebe que ele tem a ver com o que você vende, com o perfil de cliente que você quer para sua carteira, tá bom? E aqui, o contato feito, o que significa esse contato feito, tá? Você mexeu nele, você conseguiu ligar, você conseguiu um retorno por e-mail, tá? Você conseguiu um WhatsApp, um retorno por LinkedIn. Então, você conseguiu um contato. Ele falou assim, bom, olha, não consigo falar com você agora, mas me liga semana que vem, por exemplo. Ele está no contato feito. Aí, o que a gente vai fazer, né? A gente cria uma tarefa aqui, ó. Tá vendo? Você cria uma tarefa. Aí você põe aqui, ó, cliente pediu para eu entrar em contato dia 15. Você pode colocar isso, tá? Aqui, o assunto, responsável, tá? A tarefa, então você vai ligar, tá? No plano, isso aqui é interessante, ó, já até esquecido. A gente não consegue, no plano pago, a gente consegue selecionar, tá vendo? Qual que é a tarefa? É um WhatsApp, é uma visita? Aqui não, no grátis a gente vai ter que clicar a tarefa, tá? Então aqui, olha, pediu para eu entrar em contato por telefone, porque você tem que saber pelo que ele colocou, porque senão você não vai saber, tá? E aí aqui, dia 4/11, né? Vamos pôr aqui mais para frente para vocês terem uma ideia. Ó, 6/11, eu salvo. Então, estou salvando minha tarefa. Ó, estão vendo? Ó, tá aqui. Aparece desse jeito para gente, tá? Então, você olha aqui, você sabe. Aqui, pessoal, essa estrelinha, tem muita coisa o CRM, tá, gente? Eu vou falar as coisas que são mais importantes que vocês precisam saber para poder usufruir o máximo possível que vocês consigam ali no primeiro momento, tá? Ó,
Aqui, o que significa essas estrelinhas? Ó, cliente frio, fala, puxa, esse cara aí, não tô achando que vai dar alguma coisa, não. Então, você marca como frio. Pô, morno, quente, fervendo. Pô, fervendo, o cara tá prestes a comprar, ele me mostrou muito interesse. Então, você classifica com essas estrelinhas para você bater o olho e você saber, pô, eu vou dar mais atenção no cliente que está mais quente, né, gente? Não vamos perder tempo com o cliente que está muito frio. Então, para isso que serve isso no CRM, tá? E aí, pessoal, como que funciona? Bom, fizemos o contato feito. Esse cliente, ele pediu para eu ligar dia tal, tá? Não consegui falar com esse cara ainda, né? Dia 6 de novembro, só que eu vou falar. Mas tem um outro cliente aqui, tá? Que eu liguei e ele teve muito interesse. Então, vamos fingir aqui que a gente colocou ele aqui, tá? Essa ótica aqui, ele teve muito interesse, a gente teve identificação do interesse dele, aqui a gente não consegue mudar os títulos, tá, gente? Então, como que a gente chama normalmente? Esse lead, ele está qualificado. Em que sentido? Ele mostrou interesse no nosso produto, tá? Então, a gente identificou ali o interesse dele. Então, ou ele pediu uma apresentação, ou ele pediu para a gente mandar uma amostra, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor, teve interesse, olha, me manda uma amostra, eu quero saber o que você vende, eu quero saber a qualidade, né? Eu sei que tem muitas indústrias que primeiro a gente faz uma cotação e depois manda amostra, a maioria, outras não, outras elas abrem exceção, né? Então, aqui, o que a gente faz? Ó, criamos a tarefa de novo. Então, é imprescindível ter tarefa, pessoal, em todos os seus clientes. Quem não põe tarefa nos clientes, ele vai ficar perdido aqui no funil. Você não vai achar depois, porque uma coisa aqui, a gente tem meia dúzia de leads. Vocês vão ter 30 prospecções, 20 prospecções, começa a ficar complicado, tá? Então, todos os clientes precisam ter tarefas agendadas, porque vocês sabem em que fase cada um está, tá? E o que você precisa fazer de atividade para cada um, tá bom? Ó, aqui, a ótica, por exemplo, tá? Vamos colocar, ele tá morno, tá? E ela pediu, ó, aqui aparece, tá? E ela pediu o quê? Ela pediu pra gente mandar umas amostras. Então, vamos colocar aqui, assunto, enviar amostra, tá? Aqui, ó, enviar amostra, tá? Aqui, a gente vai colocar tarefa, pô, eu tenho que mandar essa amostra amanhã para essa pessoa. E você salva, tá? Então, é dessa forma que o CRM, você consegue mensurar em cada etapa de funil, o que tem em cada etapa de funil, tá? Você consegue ver, por exemplo, quantas apresentações eu tenho para mandar, quantas propostas eu enviei, né? E aqui, pessoal, a gente consegue colocar o valor, tá? É muito intuitivo, tá? Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele é muito intuitivo. Então, aqui, por exemplo, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Produtos e serviços, é aqui, ó, tá? Ah, aqui, ó, tá sem colocar. Mas, ó, aqui você consegue colocar, adicionar produto ou serviço e você coloca o valor, tá? Aqui, pessoal, quando a gente abre o CRM, a negociação, tem o nome, a qualificação que a gente pôs, quando foi criado, tá vendo, ó? Ó, faturamento, qual o segmento? Você pode colocar o segmento, tá? Para você saber, poxa, eu tenho bastante cliente em varejo, eu tenho bastante cliente em indústria química, eu tenho bastante cliente em indústria de embalagens, por exemplo. Então, aqui você coloca todas essas informações. E aqui, olha, tem o telefone, o e-mail que você pesquisou, tá, pessoal? Que você achou, que você pesquisou, e você coloca também o contato. Aqui são informações adicionais. Paula, o que precisa ter de imprescindível nas informações, no card aqui da negociação? O que é imprescindível, pessoal? É óbvio que é o nome, né? Isso aqui é automático, que sai a criação, tá? Eu gosto de colocar o faturamento, o segmento, porque a gente tem uma ideia do perfil do nosso cliente. Pô, eu tenho 10 clientes que faturam 15 milhões, em torno de 10 a 15 milhões. Eu tenho 2 clientes que faturam 3 milhões. A gente consegue fazer um filtro de quais clientes que eu estou fechando mais.
né? São os de 5 milhões de faturamento ou são os de 15 milhões de faturamento? Para a gente ir aprimorando o nosso perfil de cliente ideal, né, pessoal? Tudo isso é dado que é importante para nós. Então, é óbvio que o contato precisa dos telefones, o e-mail, tá? E uma coisa que é imprescindível é o CNPJ. Por quê? Porque quando você sobe, né, um cliente no CRM, ele bate o CNPJ. Então, se você não coloca, você pode subir duplicado. Aí ele acaba aceitando esse contato, essa empresa, porque não está preenchido os CNPJs nos seus registros, tá? Então, é imprescindível o CNPJ, tá? Imprescindível o CNPJ, né, razão social, isso, e o segmento que eu acho interessante, tá? E o faturamento. O resto, pessoal, num primeiro momento, não precisa. Campanha é campanha de marketing, da onde veio. Então, se vocês fazem Google Ads, né? Então, representação normalmente não faz esse tipo de campanhas. Então, a gente não coloca normalmente. Fonte, né? Da onde que você trouxe esse lead? Prospecção ativa? Você pagou alguém para trazer esse lead? E assim por diante. Quem quiser pode preencher, tá? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a gente está no identificação de interesse. Então, essa ótica, ela pediu uma amostra, né? A gente mandou a amostra, tá? Então, chegou aqui no dia 5, a gente mandou a amostra para esse cara, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Ó, eu tenho uma tarefa. Eu concluí, porque eu mandei já a amostra, tá? A gente conclui aqui, ó, ela estava em aberto, e a gente conclui, tá vendo? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Ela está sem tarefa, olha, tá? Mandamos a amostra. Então, nós vamos fazer o quê? Criar uma tarefa. Recebeu a amostra? É dessa forma mesmo, gente. Eu estou mostrando aqui o beabá, só para vocês terem uma ideia, tem que colocar. Porque senão você manda a amostra, e aí? Né? Vai ficar quanto tempo sem ligar para esse cliente, gente? 20 dias? Pronto, ele fechou com outro, né? Eu recebi a amostra, o que você achou? Como foi? Então, tem que escrever tudo que vocês puderem, tá? Vamos agendar. Agendei para amanhã, tá? Tô chutando aqui. Ali, salvamos, tá? Você foi lá, ligou, dia 6, a gente ligou, pô, recebeu a amostra. Pô, cara, gostei da amostra, né? Me manda uma cotação, ou vice-versa, você mandou a cotação e tem a amostra, então me manda uma cotação aí que eu quero ver como é que estão os seus preços, né? Ou você mandou a cotação junto com a amostra, também pode acontecer. Então, vamos passar aqui. Então, você vai lá, pediu a cotação, recebeu a amostra, a gente conclui, porque o cara recebeu, né? Aqui, ó, tá aqui. A gente conclui a tarefa, tá, pessoal? E a gente vai para a proposta, tá? A apresentação já foi enviada, tá? Então, aqui eu estou sendo mais prática, tá, gente? Para mostrar como funciona aqui. Proposta. Então, ele pediu uma proposta. A gente enviou aqui. A gente colocou aqui, enviar proposta, tá? Enviar proposta. Nesse funil, pessoal, como a gente não consegue, tá? A gente não consegue, na parte gratuita, configurar. Então, ele fica um pouco limitado, tá? Aqui está como proposta enviada, mas você pode colocar enviar proposta. Pode ser, tá? Ou você coloca aqui a apresentação, que você mandou a apresentação, mas tem que enviar a proposta. Você pode colocar uma tarefa, enviar proposta, tá? Colocou, enviou a proposta, vamos lá. Ó. Opa, peraí que ele abriu errado aqui. Deixa eu achar. Peraí, pessoal. Então, vamos lá. Então, aqui, enviamos a proposta, tá? Você está abrindo em outro lugar aqui, peraí. Vamos ver aqui. Opa. Peraí que eu vou ajustar aqui, gente. Enviou a proposta, a gente dá como uma tarefa concluída, tá? Você coloca aqui, proposta enviada. E aí, o que você vai fazer? Ó, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Ó, conclui a tarefa. A gente enviou a proposta enviada, dá para fazer dessa forma. E aí você tem que criar uma tarefa, porque você enviou a proposta e é o que a gente falou. O CRM, ele serve para nos lembrar do que a gente precisa fazer, para organizar os nossos clientes e as nossas prospecções. Se a gente deixa no Excel, como é que você vai ter lá 20 prospecções, 20 clientes em carteira,
quando que você tem que ligar para um, quando você tem que ligar para outro, é muito difícil. Então, clica aqui, não pode deixar sem tarefa. Esse é o segredo, gente, não deixar sem tarefa. Assunto. Vamos colocar aqui. O que achou da proposta, tá? Então, dessa forma que a gente coloca, tá? Tarefa, vou colocar a mesma data, só para a gente ter aqui, tá? Ó, o que achou da proposta? Vou voltar aqui nas negociações. Chegou o dia, você ligou, cara, gostei da proposta, já negociaram, né? Gente, qualquer negociação nessa proposta enviada vira uma tarefa. Então, pouco, não consegui falar com o cara, ligar novamente amanhã. Você conclui e liga de novo, e assim por diante, é um processo. E aí você conseguiu falar com a pessoa. Não, cara, olha, tá legal, a gente negocia esse prazo de entrega, tá ok, tal, vamos fechar, estou te mandando um pedido. Então, qual que é o ponto? O cara te mandou o pedido, você fechou a venda. Concorda, gente? Fechou a venda, a gente vem aqui, ó. Aqui, pessoal, tem marcar perda, marcar venda. Tá vendo? Aqui, quando a gente perde, você pode escolher o porquê você perdeu. Quando a gente vende, ó, você pega aqui, marcar venda, aqui meio. Até comemora, gente, tá? E aí você marcou a venda. Você já tem uma oportunidade vendida. Vamos supor que a gente, aqui no teste, né, estamos aqui na proposta, tá? Enviada, só que você perdeu essa cotação, né? Você perdeu a concorrência, não deu certo, tá, gente? O que é bacana aqui? Nós vamos marcar a venda, marcar a perda, ó. A gente seleciona um motivo, tá? Por que a gente perdeu? Ó, o cliente optou por não realizar o projeto, demora no follow, fechou com outra empresa, preço. Então, fechou com outra empresa. Vamos marcar a perda. E anota, você pode fazer anotações, tá? Informou que nosso preço estava 30% mais caro, por exemplo. Você deixa uma anotação ali. E aí você marca a perda, tá? E ela é feita como perdida. Então, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a gente tem todo o controle da nossa negociação, tá? Todo o controle do que o cliente percorreu, tá? Durante o processo nosso. E aqui a gente não tem a planilha, ou seja, a gente não se perde. Então, você abre aqui, ó, você sabe quem está em contato feito, você sabe quem está aqui, para quem você tem que mandar a apresentação, você vai mudando os cards, você vai colocando em cada funil que a pessoa precisa, tá? Um outro ponto bacana que a gente tem aqui são os relatórios. Ó, vamos fazer assim. Você que entra aqui, tem os planos pagos, tá? Que você não consegue, mas aqui tem um relatório que é interessante de negociações concluídas. Ó, aqui, pessoal, vocês conseguem ver, ó, a gente teve uma negociação criada, aqui a gente filtra, ó. Quer ver? Este mês, vamos colocar. O que vai aparecer para a gente? Ó, tá? A gente criou uma negociação. Deixa eu colocar aqui, só para a gente atualizar. Vamos lá. A gente tem uma negociação, né? Uma negociação, a gente vendeu uma, não apareceu aqui. A gente precisa ver por que não apareceu. Porque tinha que ter aparecido. Funil padrão. Deixa eu ver aqui. Tá tudo sem filtro, então deveria aparecer aqui o que a gente fez. Vamos ver aqui, peraí. Do dia 1, dia 4, Paula, funil padrão, certo? Que é o único funil que tem aqui. Negociações criadas, negociações vendidas, negociações perdidas, tá? Então, a gente consegue ver quantas negociações eu criei esse mês. Criei 20. Quantas eu perdi? Perdi 10. Né? Quantas eu ganhei? Ganhei 5. E tem ainda 5 no funil. Aqui a gente consegue, pessoal, achar o ticket médio também. Eu fiz 10 vendas, uma média de R$5.000 cada venda. Então, você vê o tanto de coisa que a gente consegue tirar desse funil, tá? A gente consegue tirar dados que numa planilha de Excel para a gente é muito mais difícil, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um outro ponto aqui que é importante, ó. Quando vocês quiserem criar, é aqui que a gente cria. Então, vamos criar uma negociação, ó. Você cria aqui. Então, digite o nome, é muito intuitivo, né? Ó, funil de vendas, o padrão, etapa do funil, qual a fonte, da onde que eles vieram, cliente ativo, contato pelo site, por telefone. Então, aqui tem várias fontes, tá? Deixa eu clicar aqui de novo.
Aqui, campanha, isso aqui é para campanha de marketing, né, que a gente faz. Aqui, por exemplo, o contato. Quem é o contato? A gente adiciona o contato, escreve lá, personaliza e cria a negociação. É tudo muito intuitivo, tá? Não é complicado. Quem sabe mexer em um CRM sabe mexer em todos, porque a base deles é a mesma, tá? Não tem muita diferença. Aqui, por exemplo, ó, você vê, né? Aqui tá com 5 milhões, mas, ó, aqui você tem a proposta, né? Da Ponto de Porcelana, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui para a gente colocar. Ó, aqui você consegue colocar a previsão de fechamento. Quando que eu acho? O cara, olha, fulano, eu vou fechar até o final do mês. Você coloca a previsão de fechamento, tá? Produto ou serviço. A gente seleciona um produto. Ó, produto P, quantidade. Vamos colocar aqui valor 5 milhões. Ele compra única ou compra recorrente? Né? Você consegue também colocar aqui. Aí você dá um salvar, tá? Aí, o que é importante disso, gente? Você tem uma previsibilidade de receita. Você sabe quantas propostas vocês enviaram, quantas estão para fechar, né? Quantas que estão ali, que já faz 15, 20 dias que você não consegue fechar, você consegue dar mais atenção para esse tipo de perfil de cliente que está mais difícil de sair. Você fala, poxa, o que está faltando aqui? Deixa eu dar uma atenção aqui para ver se a gente consegue fechar essa semana. Então, tudo isso você consegue balizar o seu funil de vendas, né, dando mais atenção para quem precisa, menos atenção num determinado momento. Você não deixa dinheiro na mesa, na correria, pessoal, do dia a dia, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui tem um relatório que é interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês, que vocês conseguem pegar. Ó, é um pipeline, tá? Ele é bem básico, mas aqui você consegue ver o que da sua negociação. Ó, eu tenho 6 clientes sem contato, que eu ainda não comecei a buscar, né? A colocar contato, ou não entrei em contato, não liguei. A gente tem um contato feito, uma identificação de interesse e uma proposta enviada. Então, você consegue ter uma visualização aqui, um resumo do seu pipeline, né? Aqui a gente colocou 5 milhões, mas aqui você consegue ver em cada funil quanto que você tem. A partir do momento que a gente, né, faz uma apresentação, ou você foi fazer uma visita, né, e você mostrou o teu portfólio, aqui já entra em apresentação. Você já sabe mais ou menos quanto esse cara vai comprar, você já pode colocar ali, mesmo antes da proposta, você já tem uma ideia, ele já conversou com você, né? Então, você já começa a ter uma ideia de quanto vai ser essa venda, tá, gente? Aqui. Vamos voltar aqui, tá? Um outro ponto bacana, que eu acho interessante, você consegue filtrar aqui, olha, todos os vendidos, tá? A gente vendeu, ele não apareceu. Ah, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, foi vendido. Ele aparece aqui, naquele relatório não apareceu, depois a gente precisa ver, tá? Então, todos os vendidos, todos que eu perdi, ó, olha só, tá? Então, você consegue ver isso daqui também, tá, pessoal? Isso aqui é importante porque, poxa, faz quanto tempo que eu fiz aquela proposta, a gente perdeu, passei 5, 7 meses, deixa eu retomar isso daqui, deixa eu fazer uma repescagem. Então, é importante a gente ter uma lista das propostas perdidas para a gente fazer uma repescagem, né, dos clientes perdidos, tá? Isso é muito importante. Aqui, pessoal, tem gente, né, que coloca, eu acredito que para vocês também seja interessante, colocar o quê? Clientes de carteira. Também pode colocar clientes de carteira, tá? Porque você pode não perder porque assim, tem alguns clientes, a gente de carteira, que põe programação, né, pessoal? Então, toda semana, todo mês, tem uma programação de entrega, ok. E tem clientes que não é todo mês, às vezes é um cliente menor, né? Ele compra uma quantidade mínima, né? E aí dura 2, 3 meses. Então, passa mais tempo, tá? Então, você pode colocar também, pessoal, os clientes que você tem aqui no funil, tá? E você coloca tarefas, porque aí você vai ser lembrado dessas tarefas. Olha, ligar para o cliente X, porque ele vai fazer uma recompra daqui a partir do dia 15 de novembro, por exemplo. Tá? É muito importante também usar para funil de carteira, porque ajuda vocês a não perder o follow-up, tá? Então, aqui, o funil, pessoal, resumindo,
Ele pode ser usado para prospecção de novos clientes, tá? Dessa forma que eu mostrei para vocês. No final, qualquer dúvida, a gente volta aqui, tá? E ele pode ser usado para gestão de carteira, tá? Então, essas duas formas evita a gente deixar dinheiro na mesa. Se você não está vendendo para um cliente novo, alguém está. E se o teu funil de carteira não está bem gerido, o que acontece? No primeiro descuido nosso, naquela correria do dia a dia, o concorrente pode ir lá e oferecer de uma melhor forma do que a gente, e o nosso cliente, né, que a gente não tem um relacionamento talvez tão profundo, que existe alguns clientes que a gente tem uns relacionamentos de anos, né, mas outros não, né? Mesmo sendo de anos de venda, não tem aquela aproximação, né, gente? E pode acontecer sim da gente perder aquele cliente de carteira, tá? Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal, dá para configurar, tá? Pouca coisa nesse plano grátis, mas ó, a gente consegue sim configurar o motivo de perda e é muito fácil. Olha só, cliente optou por não realizar, demorou no follow, motivo de perda, ó, aqui, adiou a compra. Olha que fácil, você salva e já fica gravado. Então, é muito intuitivo, tá, pessoal? Certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Aí, no final, precisando, a gente volta aqui, tá? Vamos lá. Aqui fica mais claro agora, pessoal, como que funciona o funil, né? A estrutura básica. Esse funil gratuito, normalmente a gente não consegue alterar os títulos, tá? Mas, assim, não faz falta, a gente adapta com a melhor forma possível para cada perfil, tá, gente? Então, sem contato, a identificação de novos leads potenciais. Então, nós vamos pesquisar. Será que ele mesmo compra? Será que é a quantidade mínima que eu gosto de vender, que a minha indústria vende, né? Que a minha representada vende? Então, você dá uma pesquisada, entra no site, né? Faz uma conta ali para ver se dá para fazer a conta de quantidade mínima, né? Já busca contato, já busca telefone, tá? Quem assistiu o outro webinar que eu dei, a gente deu dicas naquele outro webinar, pessoal, de como encontrar telefone, de como encontrar e-mail com as ferramentas de inteligência que a gente tem hoje no mercado, tá? Contato feito. Então, bom, você fez o primeiro contato, qualificou, né? Ele pediu para você ligar depois, ou ele falou: olha, meu bid é na semana que vem, no mês que vem. Então, você já fez algum contato, você qualificou, ele realmente usa, ele realmente compra, tá? Você qualificou ele, você fez um contato. Teve identificação do interesse, apresentação, proposta enviada. Então, esses são a estrutura básica de um funil, tá? Então, sem um funil de vendas, gente, parece tudo igual, né? Eu tenho 10 clientes, todos parecem iguais, a gente não tem a peculiaridade de cada um, a gente não consegue ter esse aprofundamento, tá? Em que momento de compra cada cliente tá, porque a gente coloca no Excel, tudo parece igual. E no CRM, não. A gente consegue ver em cada fase e onde a gente foca, né? Qual cliente que a gente foca primeiro? Qual o cliente que a gente pode esperar mais um pouco? E assim por diante, tá? Aqui, igual vocês conseguiram ver lá no CRM, tá? Que a gente abriu. O que a gente consegue, pessoal? Organizar os contatos e os leads, né? A gente centraliza tudo num único lugar. Lá a gente tem nome, telefone, endereço, faturamento, a gente tem tudo no CRM. Você não precisa de um monte de planilha com anotação ou uma agenda de clientes, né? Com nome da pessoa, telefone. Não, você tem tudo ali na mão e rapidamente, tá? A gente tem os lembretes, a gente recebe por e-mail o lembrete de follow-up que você precisa fazer. Então, a gente não vai esquecer nunca mais um follow-up importante, tá? O CRM avisa quando é hora de entrar em contato. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um cliente, né, que assim, já, né, conversando com ele já me falou que eles mandaram uma proposta, olha só, para o cliente, tá? O cliente colocou o pedido e o vendedor esqueceu de colocar o pedido na fábrica. Ele esqueceu de colocar o pedido na fábrica e não colocou o pedido. Então, ou seja, imagina a dor de cabeça, a confusão
que deu na hora que você esquece de colocar um pedido e o cliente precisa daquele material. Então ele falou, Paula, não estou brincando, ele esqueceu de colocar o pedido, né? Então, assim, não é a primeira vez, ele sempre esquece de colocar o pedido, é algo recorrente. A gente não é robô, né, gente? Mas, assim, esqueceu uma vez, a gente já aconteceu comigo, tá? Assim, eu achei que eu tivesse mandado e-mail e não mandei, mas isso é uma vez em 1 milhão, né, gente? Agora, se é uma coisa recorrente, né, isso há 20 anos atrás, quando eu não usava CRM. Então, assim, se é uma coisa recorrente, a gente tem que olhar para dentro de si e ver o que está acontecendo. A gente precisa melhorar o nosso processo, tá? E outra, né, imagina a indústria, você falando, cara, esqueci de colocar, precisa entregar. Com que olhos que ela vai te olhar? Com que olhos a tua representada vai te olhar se você, né, começa a pisar na mola, a pisar na bola, né? E aqui no CRM também tem filtros inteligentes por segmento, igual a gente mostrou. Então, ou seja, você consegue filtrar por segmento, por faturamento. Então, você consegue entender o perfil de cliente ideal seu. Você começa a ter aquela repetição. Você fala, poxa, esse cliente aqui com esse perfil, eu vendo melhor e vendo mais. E você consegue focar mais a sua prospecção, ou dentro da sua própria carteira, tá? E o óbvio que a gente já falou, né, pessoal? A gente evita esquecer leads promissores, né? Então a gente olha lá, não deixa nada passar, vê o que está mais quente, dá mais atenção para o que está mais próximo de sair à venda, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei porque eu acho super importante falar e dá para a gente colocar no CRM, igual eu falei para vocês. O ouro está na nossa carteira, né? De que forma, né? A gente tem lá. Todo mundo já fez muita cotação, né? O cliente comprou uma vez, não comprou mais, ou a gente cotou e esse cliente não comprou e ficou lá esquecido, né, na nossa carteira, né? Eu conheço muita indústria, pessoal, que eles colocam como cliente inativo a partir de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, o representante, o vendedor, perde o cliente, eles passam para outro. Não dá para ficar esperando, né, gente? Ad eterno, o representante ou o vendedor voltar lá naquele cliente esquecido. Outras indústrias, eles colocam lá um prazo de 1 ano, né? Não sei como que é no caso de vocês, mas com o CRM, pessoal, vocês não correm esse risco. Vocês colocam os clientes que vocês perderam nas últimas cotações, você consegue, você perde ele, mas você coloca uma tarefa, tá? No CRM dá para fazer isso. Você perde o cliente no gratuito, você coloca uma tarefa. E aí, você coloca uma tarefa em dezembro, vai chegar um e-mail para você, né? Então, verificar uma nova cotação com esse cliente, marcar um almoço, marcar uma reunião para eu tentar trazer esse cara mais para perto, né? Marcar um telefonema, mandar um conteúdo relevante para esse cliente, porque não adianta, né, gente? Uma coisa que eu falei no outro webinar, não adianta a gente ficar ligando para cliente só para vender, né? Isso é muito importante. A gente precisa ligar para o cliente, mandar o WhatsApp com conteúdos também relevantes, como sobre o mercado dele, por exemplo, pessoal de embalagens que teve aquela lei antidumping, né? Quem que mandou para os clientes, pessoal, um aviso? Queria saber, porque é importante. Então, o CRM te ajuda a lembrar de mandar conteúdos relevantes, tá? Você não precisa ficar só por você mesmo. Isso ajuda muito para a gente aproximar, tá? Então, olhem bem para a carteira de vocês, sobem a carteira de clientes que vocês perderam, tá? Em cotações, em concorrências, tá? Que não compram há mais de 2, 3 meses. Então, sobe tudo lá. A gente centraliza tudo no mesmo lugar, tá? Vocês vão perceber, no decorrer que vocês começarem a usar o CRM, que vocês vão ter uma redução do ciclo de venda de vocês, porque vocês vão estar com um processo mais estabilizado, tá? Vocês vão conseguir aumentar a taxa de conversão. Por quê? Porque quando você tem um processo estruturado, você sabe cada vez que você tem que entrar em contato, você consegue converter mais. E dentro da carteira de clientes que você já teve um contato, que já comprou alguma vez, você já cotou e perdeu, pessoal, a chance é muito maior. E é muito mais barato reativar cliente parado do que a gente conquistar novo cliente. Então, eu falo isso para muita gente, eu falo isso para os vendedores, representantes, eu falo para as indústrias. Muitas vezes o nosso ouro está dentro da nossa própria carteira, de inativos, de clientes que a gente já cotou e não ganhou, tá bom? Aqui, pessoal, como que o CRM
facilita a rotina. Então, a gente, igual eu mostrei lá para vocês, pipeline visual, tem os negócios e tarefas automáticas, e-mail integrado e lembretes de follow-up. Aqui está o resumo de tudo que o CRM pode te facilitar no dia a dia, tá? Então, é simples, ele mostra o que está parado, ele fica rosa. Quando você está lá, sem entrar em contato há 10, 15 dias com aquele cliente, ele começa a ficar rosado, ele fala, está esfriando. Então, é muito bacana isso, tá? Aqui são as métricas, então a gente consegue ver quanto a gente perdeu, igual eu mostrei lá, o tempo médio de fechamento, né, o ticket médio, tá? Os pagos, eles têm mais métricas, tá, gente? Então, mas o que é gratuito dá muito bem para vocês fazerem, tá? Atende perfeitamente, tá? E aí a gente consegue tomar decisões baseadas em dados. Não, eu acho que aquele cara vai fechar. Deixa eu ligar para esse cara para ver como é que tá. Não, a gente analisa o CRM e toma nossas decisões, tá? Resumindo, pessoal, tem um ponto importante, né? Os nossos representados, as indústrias, elas valorizam um representante que tem método, né? Já ouvi muita gente falando, gente, o representante, ele aparece aqui, vem de uma vez e some, não aparece mais, ou ele me manda uma cotação de cliente, e aí a gente perde essa cotação, nunca mais aparece cotação nenhuma, aí a gente comunica que vai perder, porque é 6 meses de base inativa, ele acha ruim. Então, pessoal, dessa forma, a gente tendo método, a gente tendo processo, dificilmente a gente vai mostrar esse perfil de venda para a indústria, para a representada, porque você vai estar batidinho ali, né? Olha, e vocês podem até usar o CRM falando, olha, fulano, né, da indústria, o cliente tal, falei com ele a semana passada e ele me passou isso, né? Para vocês mostrarem que a base de vocês não está inativa, que vocês estão trabalhando, não entrou uma cotação em 3, 4, 5 meses, porque não é o momento, mas que você tem um histórico da conversa, de tudo que você falou. Se ela te perguntar, sei lá, fulano, como é que está esse cliente, né? Casas Marisa, por exemplo, estou chutando, né? Faz 3, 4 meses, faz 6 meses que não aparece uma cotação. Você tira um print, gente, da tela e mostra o histórico da conversa, de tudo que você conversou com esse cara. Olha só que bacana, né? Então, facilita relatórios, né? Mostra o domínio da sua carteira, mostra que você está ali, que você tem controle, que você sabe o que você está falando, que você faz os follow-ups. Isso é muito bacana, tá? E que vocês conhecem os seus clientes profundamente, tá? E ajuda vocês a planejar as metas, né? Então, eu quero fechar 10 clientes esse mês, eu quero fechar 5, eu quero fechar 2. Então, você coloca uma meta para vocês, né? Com um CRM bem estruturado, fazendo as anotações que vocês precisam, tá? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu coloquei um resumo de um checklist prático para começar a usar o CRM. Vamos dar o primeiro passo, um passo de cada vez que eu proponho. Cadastre os principais clientes, pessoal. Comece com os mais importantes, tá? O importante é começar, tá? Adiciona as informações básicas, nome, contato, histórico, a última conversa que você teve. Coloca as etapas. A versão gratuita você nem cria, ela já está pronta. Então, tá ali definidas as propostas, né? As etapas do funil. E atualiza todo dia. O que é uma gestão de tempo? Todo dia escolhe um horário, senta na cadeira, atualiza seu CRM. Com quem você falou, o que você falou, qual follow-up você tem que fazer, coloca os seus prazos. O mais importante é a consistência, né? Quem não tem consistência não consegue um resultado, tá? Você consegue um pico, depois você para, aí consegue outro, depois você para. Então, é muito instável. Então, a gente precisa ter consistência, tá? E use todos os alertas e os lembretes que o CRM proporciona para a gente, porque ele vai trabalhar para nós, tá? Os avisos, quando você tem que ligar, o que você tem que falar, você deixa anotado. Você só abre ali e você vai ver as suas anotações. Olha a produtividade de vocês para onde vai. Em vez de vocês prospectarem novos clientes ou fazer a gestão da carteira de 5 clientes por dia, de 2 clientes por dia, vocês conseguem dobrar isso daí, pessoal, a médio prazo. E bem facilmente, tá? E aí, pessoal, vamos colocar o CRM para trabalhar? Ou a gente vai ficar apagando incêndio, hein? Pensa bem aí todos vocês, viu? Deixa eu tirar daqui, eu vou voltar aqui para vocês.
Eu caí? Deixa eu ver. Não, estou aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir aqui para as dúvidas, tá? Vocês podem fazer a pergunta, que dúvida que vocês têm, o que vocês acharam. Vocês podem colocar no chat as dúvidas, que elas vão ser abertas, tá? Ninguém tem dúvida, pessoal? Ficou tranquilo? O que acharam? Ninguém tem dúvida? Foi clara a explicação? Já estão pensando em colocar o CRM, pessoal? Tem vários no mercado, tá? Tem o RD Station, tem o Pipe Drive, né? Todos eles têm versão paga, gratuita e paga, tá, pessoal? Pipe Drive também, ele é bem bacana, é bem fácil de lidar, tá bom? O Lucas colocou aqui excelentes dicas, super práticas. Oi, Luiz, tudo bem? O CRM gratuito é o RD Station, tá? Ele tem a versão gratuita que dá para... Essa que a gente mostrou aqui. Ela tem bastante variáveis ali que dá para a gente usar, tá bom? Tem também o Pipe Drive, se eu não me engano, ele tinha um tempo atrás, acho que ele ainda tem a versão gratuita também, o Pipe Drive. Eu vou escrever aqui, ó, RD Station, para vocês terem fácil aí. Tem também Pipe Drive, que eu vou deixar também aqui no chat para vocês darem uma olhada. O CRM, pessoal, cada um gosta de um, porque às vezes a identidade visual de um é mais fácil para algumas pessoas, para outro é mais difícil, então vai muito, é um gosto pessoal mesmo, tá? Aqui a gente usa o RD Station, tá? Então, Cláudia, é para se empolgar mesmo, muito bacana. Ele faz os lembretes na hora que você coloca uma tarefa, tá? No CRM, ele manda um e-mail para você, tá? Então, todo dia de manhã, você recebe os lembretes por e-mail, tá? Do que você cadastrou de tarefas, tá? Então, lá tem as tarefas, você coloca ligar para Renato dia 15. Então, no dia 15 de manhã, você recebe um e-mail com as atividades que você precisa fazer. E outra coisa, quando você olha o funil, igual eu mostrei, tá? Vai aparecer ali a tarefa, tá? Que você precisa fazer. Então, de duas formas, no próprio funil aparece a tarefa e você recebe por e-mail. A Rosângela, a pessoa está falando, hoje eu já utilizo o CRM, mas de outra empresa. E como uma representante que não gosta do processo burocrático, me ajuda muito na minha organização. Ajuda mesmo, Rosângela, e ajuda você a não perder venda, não perder follow-up. Eu acho que as pessoas começam, às vezes, a usar com certo receio, achar que vai perder muito tempo, preenchendo e não perde muito tempo. E com o passar, eles percebem que o CRM se torna um aliado, né? Começam a perceber que a produtividade melhora. Então, ou seja, passa a não ficar sem, né? Essa é a verdade, viu, gente? Alguma pergunta a mais, pessoal? Não?
Alguma dúvida? Pessoal, quem está na comunidade nossa, a gente coloca alguns conteúdos bacanas lá. Quem não está, entra na nossa comunidade para vocês terem conteúdos bacanas. A gente faz a divulgação do webinar antecipadamente na nossa comunidade, não deixa de entrar, tá bom? Dilson, que dúvida que você tem? Você falou que tem uma dúvida, mas não escreveu qual é. Vamos ver aqui o Dilson. Não escreveu. Pessoal, a gente está abrindo uma oportunidade para representantes, tá? Que tem um faturamento acima de 50 mil reais, de um diagnóstico gratuito, tá, pessoal? Quem tiver interesse, dá um alô para a gente. Os vendedores, representantes que tem um faturamento mensal acima de 50 mil, pode entrar em contato com a gente marca um diagnóstico gratuito, tá bom? Da carteira de prospecção. Dilson, deixa eu ver aqui. Com relação à privacidade de dados que o RD Station pede no cadastramento de empresa, não tem base legal, consentimento e outras opções. Poderia explicar sobre esse preenchimento? Dilson, se eu entendi a sua pergunta, as empresas, elas têm os dados públicos, né? Então, não tem problema da gente preencher no CRM, tá? Que é uma ferramenta de gestão de vendas, tá? Então, quando os dados são públicos, a gente preenche ali nome, telefone, né, do comprador, nome com telefone da empresa. Então, não tem problema esse cadastro, porque é de conhecimento público. É a mesma coisa das ferramentas que a gente usa para encontrar telefone, para encontrar e-mail de decisores. A gente pode usar essas ferramentas, porque onde elas encontram esses dados? Nas mídias sociais. Alguém, né, a pessoa em algum momento cadastrou, né, esses dados, tá? E aí deixou público, tá? Alguma dúvida a mais, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês tenham colocado ali a plantinha do CRM na cabeça de vocês, pessoal, porque vai ajudar muito vocês na gestão de carteira, muito vocês na prospecção de clientes novos. Então, parar de perder oportunidade, né? De perder a data de follow-up, de perder data de bid. Então, eu acho muito importante e ter também resumindo, e ter uma previsibilidade na carteira muito melhor. Saber o que você perdeu, por que perdeu, quanto dinheiro em cotação você tem, né, no funil de fechamento. Então, isso tudo dá uma previsibilidade de receita para vocês, até para vocês tomarem decisões estratégicas, tanto na vida pessoal como na vida profissional, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um novo webinar daqui a um tempo. Nós vamos colocar primeiro na nossa comunidade e depois a gente solta nas mídias sociais, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente do CRM lá no grupo da comunidade, os representantes que estão ali, a gente pode ajudar vocês com dúvidas pontuais. E como eu falei, nós estamos abrindo aí a oportunidade para os representantes que têm um faturamento acima de 50 mil reais para um diagnóstico gratuito aí e uma análise geral, tá bom, pessoal? Obrigada pela participação. Boa semana para vocês e boas vendas. Até a próxima. A Cláudia aqui,